Começamos a semana 3 das discussões da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, e vamos manter aí o exercício da reflexão. É importantíssimo a gente manter esse exercício da reflexão. Então, nós vamos, essa semana, como a gente pleiteou, a gente vai fazer do limão à limonada. Como nós divulgamos com essa imagem do limão, bem para a gente fazer do limão à limonada mesmo, e mostrar que tem um sentido muito importante na questão do erro, e que o erro pode sim inspirar uma galera aí a fazer coisas boas no mercado. A moçada está entrando, sejam bem-vindos aí, pessoal. E a gente vai junto nessa toada aí de falar dos erros que inspiram, né? Eu acho inspirador esse título e a gente vai falar disso hoje, hein? Vamos lá, hein? Eu preparei algumas coisas para a gente conversar e a gente vai fazer um exercício hoje daquela introdução do assunto novamente. É muito legal a gente dar esse briefing geral. Vamos que vamos, hoje a gente vai falar de erros que inspiram. Vamos junto, hein? Vamos junto, porque vai ser muito bonito. Primeira coisa, vamos lembrar, né? Vamos lembrar, momentos de crise são momentos de aprendizagem, né? São momentos de observar para aprender. Isso é muito legal, muito importante, quando a gente tem essa possibilidade. O momento de crise é um momento de mudança, e é basicamente observar essas mudanças para a gente se dar bem, né? E, como eu disse lá atrás, é o momento da gente fazer o dobro, é o momento da gente pensar um pouco mais, da gente investir um pouco mais, da gente sair um pouco da linha de conforto, e é isso que a UNTO acredita que a gente deve realmente investir sempre para evoluir sempre. Maravilha? O nosso mote sempre é a reflexão e a criatividade como, assim, ferramenta de transformação, né? É o que a UNTO acredita. E lembrando que essas lives, esses nossos encontros estão sendo gravados e disponibilizados no nosso canal da UNTO Academia de Gastronomia Criativa no YouTube, ok? Se inscrevam no canal e acompanhem lá todas as novidades, porque a gente está fazendo uma reflexão super legal e tendo uma troca muito bacana com as pessoas. Agradeço todo mundo aí que está presente e vamos que vamos começar toda essa história juntos aí. Então, a ideia é a gente tratar dos erros que inspiram e hoje a gente vai fazer uma introdução, uma contextualização geral do que é essa possibilidade de entender o erro como parte de algum processo, como que ele entraria nesse processo, de que maneira a gente pode usar desse momento para ajudar a nossa jornada, o nosso caminho, e aí a gente construir, quer dizer, mais um cenário novo e diferente para a gente atuar no dia a dia do mercado de trabalho com a gastronomia. É importante dizer o seguinte, eu vou falar aqui duas coisas das quais a UNTO pleiteia no processo de transformação para ajudar as pessoas a enxergar o mercado de forma diferente. A UNTO acredita, né, em transformar o olhar das pessoas de duas maneiras. Primeira maneira, para que você consiga a resolução de problemas de uma maneira muito mais efetiva. Quer lugar que tem mais problema do que a cozinha? Eu não sei, né? Se tem lugar com mais problema do que a cozinha, nós estamos aí realmente cercados de contratempos. Então, a UNTO se preocupa, em primeiro ponto, fornecer subsídio necessário para você transformar o seu olhar no que diz respeito à resolução de problemas com maior assertividade, com mais eficiência, tá bom? Em segundo lugar, o que a UNTO pleiteia? Potencializar o seu lado criativo,
potencializar o seu lado criador, para você propor novas ideias para o mercado, para você propor inovações que vão te posicionar praticamente com uma velocidade muito maior do que se você não fizesse isso, né? De uma forma bem acelerada, porque você vai estar preparado para dar ao mercado uma resposta que o mercado precisa, né? Porque você vai observar os problemas que o mercado não está atuando para resolver e acaba dando uma resposta para o mercado que o mercado não precisa. Aliás, que o mercado precisa, né? De uma forma bastante rápida e isso te ajuda a posicionar. Então, são essas grandes dois eixos de preocupação que a UNTO tem em preparar as pessoas com as reflexões que a gente faz, tá bom? Então, vamos que vamos. Para a gente entender esse processo de erro, para a gente falar de erro, a gente precisa falar de ambiente seguro. Talvez vocês não tenham escutado falar ainda do que é ambiente seguro. Exatamente o que é isso. O que é ambiente seguro? Como que se dá esse ambiente seguro? Por que tem que haver ambiente seguro, né? Por quê, né? Nesse processo de entender o erro, por que o ambiente seguro é tão importante? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Talvez muitos de vocês não escutaram falar de ambiente seguro. Queria trazer a informação para vocês sobre ambiente seguro, que é a seguinte. Esse termo ambiente seguro, é um termo muito estudado, né, nas pesquisas, muito comentado na área de estudo da criatividade. E por que é tão comentado? Porque os processos criativos e a criatividade, ela passa por situações onde você precisa ter um ambiente, vamos dizer assim, favorável para você conseguir construir alguma coisa, né? E se você não tiver esse ambiente favorável para a construção do novo, você acaba não sendo efetivo, não sendo eficiente, simplesmente em função do ambiente. Então, os estudiosos da criatividade, eles chamam de ambiente seguro. Quer dizer, é um lugar onde você pode ter liberdade para se expressar e contribuir com a formação do novo. Lulu Vinhas, satisfação, saudades aí, vamos junto. Nós estamos em uma troca muito importante de informações aí. Quem viu a live aí do final de semana, que eu fui convidado pelo Lulu Vinhas, bati um papo com a Vanessa, foi incrível. E um ponto de reflexão muito importante para os cozinheiros tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é um pouco dessa coisa do ambiente seguro, um lugar tranquilo para a gente trocar as ideias sem ser julgado, sem ser condenado por falar das questões que a gente acredita na gastronomia, quer dizer, por poder dar pontos e contrapontos sem ser julgado ou pré-julgado, né? Sem sofrer preconceitos e poder progredir com um cenário de inovação, com um cenário de resolução de problemas, enfim, mais favorável para a gente. Então, ambiente seguro, pessoal, é muito importante a gente levar em consideração. Não adianta a gente falar que o erro é importante, que o erro faz parte do processo, que o erro é bom no caminhar da novidade, que todo mundo erra, mas se ao errar, como é o métier, por exemplo, de um restaurante comercial, se ao errar, 99% das vezes somos repreendidos e não existe nenhum tipo de lacuna, né, ou saída, alguma adjacência para a interpretação desse erro, né? Mas existe sim uma pressão de jamais errar. E quando você erra, você alvo de uma punição ou alvo né, enfim, de um constrangimento, pode ser, né? E não alvo de apoio, e não alvo de um ambiente seguro, onde valoriza todo e qualquer processo, porque acredita que o processo, né, ele é construto de alguma coisa maior. Sempre quando estamos participando de um processo, existe a possibilidade de estarmos atuando em prol de uma coisa maior, tá? Então, primeiro ponto muito importante,
Agora, eu não estou falando da UNTA especificamente, eu estou dizendo que os estudos científicos atrelados à criatividade elegem como ponto fundamental haver um ambiente seguro para a criação do novo e para poder errar, né? Para poder errar. O Zé tá aí com a gente, o Zé sabe que o Zé mexe com as harmonizações todas e sabe que o ambiente de harmonização, né, Zé, é um ambiente de muitas vezes, de tentar mesmo e muitas vezes se frustrar, mas que fazendo isso, a Lulu Vinhas está aí também para comprovar, que quem participa dessas confrarias com o intuito de aprendizagem, com o intuito de um processo de construção, de sabor e tal, entende que o erro em alguma proposta de harmonização, né, ou às vezes não é exatamente o erro, mas é o não chegar onde você queria ter chegado, é uma parte muito importante, quer dizer, é um degrau muito importante do processo de construção. E que ambiente bom que é esse da confraria, né? Lulu Vinhas pode falar isso para a gente. Que ambiente bom, o Zé também, né, que trabalha com confrarias, que ambiente bom que é esse, porque é um ambiente que não é punitivo, né? Quando não se chega no êxtase máximo daquela harmonia e tal, não é um ambiente punitivo, mas sim de construção. Então, esse ambiente eu considero que tem uma boa chance de ter os atributos que a gente fala do ambiente seguro, né? Um ambiente de uma confraria, tá todo mundo em prol da mesma evolução, né? Maravilha. Não esqueçam do ambiente seguro. Então, o ambiente seguro pleiteia essas coisas que a gente está falando, que é não julgar, né? Não rejeitar, vamos dizer assim, condenar as ideias alheias, mesmo que elas estejam erradas, ok? Então, é importante ter um ambiente seguro para a criação e para permitir que o erro aconteça, né? Pessoal, o erro é importantíssimo, né? Então, a gente não precisa dizer, a gente já está falando dessas questões do erro, e o erro é parte fundamental de um processo de construção. No entanto, a sociedade não vê muito exatamente dessa forma, e a gente acaba introjetando um pouco dessas questões de que não é bom errar, né? A gente acaba se frustrando muito com a questão do erro, né? E isso é uma construção social, a sociologia já trabalha questões correlatas, mas é uma construção social que a gente tem que tomar cuidado e se desvencilhar de alguma maneira. Então, a primeira consequência do erro é a dor que a gente sente quando a gente erra. Porque todo mundo tem essa máxima. Errar é humano. Quem nunca errou? Mas experimenta errar, principalmente na frente de atores ali, na frente das pessoas queridas, né? Experimente errar e atrapalhar um processo que envolve mais de uma pessoa que não é você, né? Para você ver se você não sente a dor, por exemplo. Então, o primeiro processo, quando a gente erra, é sentir dor, né? É sentir mal, é sentir, de certa forma, culpado pelo erro, né? E por ter, vamos dizer assim, atrapalhado um processo. E isso que é o que a gente tem que começar a ter ciência disso. Que não deve ter esse caráter pesado e punitivo, né? Não deve ter esse caráter, vamos dizer assim, limitador, né? Então, o erro, a primeira consequência acaba sendo uma dor muito grande pessoal. Isso está atrelado a uma questão de sentimento, como que eu interpreto a questão do erro, né? Então, claro, isso é particular, isso é uma construção individual, né? Mas a gente precisa ter essa consciência. O erro, ele vem também com uma culpa, né? Como eu disse, com uma culpa e um processo de aceitação. Então, é um processo que acaba gerando culpa, mas que precisa que a gente trabalhe a aceitação do erro como parte de um processo de construção de coisas novas, né? Também tem a ver, pessoal, com uma crença de não capacidade. Quando a gente erra, muitas vezes a gente está deixando muitas vezes a gente está acreditando e reforçando uma crença de que nós não somos capazes de executar aquilo. Quantos de nós
Vou fazer uma provocação agora, que eu acho que é muito pertinente para o universo das panelas que a gente transita o tempo inteiro. Quantos de nós cometemos vários erros e já desistimos de replicar aquela receita por 2 ou 3 ou 4 vezes? Quantos de nós paramos no meio do caminho porque erramos a receita 1 ou 2 vezes? Algo que a gente nunca fez, estávamos tentando e paramos. Não fomos para a quinta, sexta, sétima, oitava vez até a gente acertar. Isso faz parte dessa crença que a gente tem de não capacidade. Você erra uma vez, beleza, ficou chateado, tal, aí você tenta, erra a segunda vez, às vezes você já nem vai mais para o processo. E isso está errado, né? Se você errou, você deveria continuar, porque faz parte de um processo, né? O erro até você conseguir compreender aqueles processos e acertar. Então, reforçar a crença de não capacidade é muito perigoso. E o erro propõe esse reforço, porque a gente é implacável com a gente mesmo. É ou não é? Nós somos sempre muito exigentes, né? Sentimos muita culpa quando nós erramos no processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse rigor em avaliar os nossos erros, ok? Também tem a ver, pessoal, com uma crença de não merecimento. Às vezes a gente erra e interpreta que não somos merecedores daquele sucesso. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes o cara não fez o curso de cozinha que ele julga, ou a sociedade julga, o melhor, e ele, ao errar, ele sente-se incapaz e não merecedor do acerto pela jornada que ele trilhou até ali. Eu conheço pessoas maravilhosas, maravilhosas, que têm um conhecimento, um savoir-faire invejável, mas não fizeram cursos sofisticados de gastronomia e se julgam ou incapazes ou não merecedores de um determinado sucesso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o caminho não é por aí, né? Então, existem esses processos. Outra coisa que o medo traz, que é muito interessante, que o medo não, que o erro traz, que é muito interessante, antecipei a parada aqui, né? O erro traz um processo muito interessante, que é o medo. O pessoal fica com medo de errar novamente. Quer ver um exemplo? Num restaurante, ou num buffet, ou numa linha de frente de algum serviço que você não deveria errar, porque é a hora do serviço, é a operação, enfim, existe pouco tempo para o erro. Se você é repreendido de uma forma muito enfática, muito, vamos dizer assim, rigorosa, muito pesada, isso gera um medo de errar, né? E o medo de errar te priva da oportunidade de acertar, porque você não tem mais aquele ambiente seguro, nem dentro de você, nem no ambiente que você convive, você não tem mais aquele vamos dizer assim, aquele espaço favorável para você acertar. Tampouco tem confiança que, se errar, poderia haver uma possibilidade de, vamos dizer, de restaurar aquilo, né? De dar a volta por cima, né? Então, o medo é um dos aspectos que acontece, e o outro é o medo não só do erro, de repetir e de ser repreendido novamente, e de, vamos supor, perder o emprego, perder o posto e tal, mas é o erro de começar a ser, o medo de começar a ser rejeitado por parte da equipe. O cara errou a segunda vez que eu falei com ele, não é possível, não pode errar. Então, isso causa também um conflito e uma confusão de que o erro, e uma interpretação de que o erro ele não é bem-vindo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O erro, ele tem o seu lugar, né? A gente tem que entender como que a gente trata o erro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Pessoal, um exemplo de como que a sociedade, que isso não é uma culpa sua ou minha, é como que a sociedade acaba cunhando esses processos de uma forma, vamos falar assim, imperceptível ou um pouco mais não evidente, né? Por exemplo, as correções de prova na escola
são correções quando o sujeito erra, aquilo está evidenciado em vermelho. Por que quando o sujeito erra na prova, ele não poderia ter a correção da mesma cor que ele do acerto? Ou, por exemplo, o erro está apontado na cor verde. Já perceberam que se o erro tivesse apontado na cor verde, na correção da prova dele, poderia ser um estímulo para usar o erro como uma parte do processo de melhora, por exemplo? Estava falando, pessoal, que é muito, muito importante a gente pensar nesse processo que fomos submetidos ao processo da escola, que trata da correção de uma prova com um erro escrito em vermelho pelo professor. Se esse erro, por exemplo, fosse grifado em verde, daria, por exemplo, uma noção de que, olha, você pode melhorar através desse erro, vamos refletir o erro, né? Ou então que ele fosse tratado da mesma forma do acerto, né? Sem esses problemas maiores. Então, pessoal, já que a sociedade propôs destacar o erro na prova com a caneta vermelha, vamos pensar diferente. Quando um colega errar, vamos pensar diferente na cozinha. Quando propor uma harmonização errada, vamos pensar diferente. Não vamos punir essas pessoas. Vamos estimular essas pessoas ao acerto, através da reflexão do erro, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É importante lembrar, pessoal, que na UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, nós temos o erro como um processo de criação. Existe um processo criativo que a gente ensina, que se chama Processo Criativo SCPC. Erro como processo de criação. Ele é um processo criativo que tem algumas etapas, e uma das etapas é uma etapa de mapear esse processo de erro, para a gente realmente conseguir extrair o local que a gente quer, né, e transpor isso para um momento de acerto. Então, a UNTO, ela trabalha com o erro frequentemente. Eu estou dando só um exemplo de como o erro pode ser abordado de forma prática, através de uma ferramenta, com pilares mesmo, né, para você realmente usar isso em benefício do seu dia a dia na cozinha, tá? A gente tem lá o processo criativo CPC, que é o processo criativo erro como processo de criação, tá bom? Vamos em frente. Queria indicar para vocês um livro. A gente vai tratar de alguns livros essa semana, né? Mas basicamente a gente tem 2 livros que está norteando um pouco essa discussão. E eu queria já fazer a primeira indicação de um livro para vocês, que é muito legal, de uma leitura muito fácil, muito sutil, muito divertida. É um livro assim, você lê numa sentada, assim, um sábado você lê o livro, um sábado e um domingo você lê o livro. É bem tranquilo, sabe? E esse livro também tem um preço super acessível. Eu vou passar ele também, o link dele, mas vocês já podem procurar aí na internet, mas eu passo o link também com a melhor possibilidade de compra aí, lá no Telegram da UNTO. Quem quiser fazer parte do Telegram, a gente tem mandado umas comunicações lá no Telegram de alguns artigos, dos assuntos pertinentes que a gente vem discutindo ao redor da criatividade. O livro, pessoal, que eu vou indicar é o Tô Frito. O livro é o Tô Frito. Vou pegar a descrição dele para vocês, porque é super legal a gente falar um pouquinho, né, dessas construções aí, né, que a gente tem a possibilidade de estar juntos aí fazendo. Olha só, Tô Frito, uma coletânea dos mais saborosos desastres na cozinha. Sensacional, né? Muito bom. E ele é um livro contemporâneo, ele trata de grandes chefes do nosso métier. Então, tem ali a opinião do Alex Atala de alguns erros, o Claude Troaglou, a Roberta Sudbrack, e dentre outros grandes nomes. E esse livro traz uma série de erros que findaram em deliciosos acertos. Eu vou ler um trecho para vocês.
O Zé está falando, o erro acontece mais fácil quando se tem autoconfiança. Boa, Zé! Boa! Então, tomar cuidado com o excesso de confiança. A gente pode acontecer, cair num erro por conta disso, mas quando você tem autoconfiança, você consegue reverter bem esse erro, né? Quando ele acontece, ok? E aí você acaba relaxando, como você está colocando, né, Zé? E tendo artifício suficiente para reverter. É disso que trata o livro Tô Frito, porque essas figuras têm mais do que tranquilidade para reverter os erros, mas é muito legal entender como que eles trataram esses momentos tensos de erro e transpuseram isso para grandes acertos, tá? Já estamos com o link do Telegram aí, quem tiver interesse, segue, vamos junto lá no Telegram também. Pessoal, eu quero ler para vocês o trecho do livro Tô Frito, tá? Quero fazer essa leitura do livro Tô Frito, deixa eu só pegar ele aqui. Ok, deixa eu fazer a leitura para vocês, olha que legal. Legumes congelados, isso é uma história do Claude Troglou, tá? Legumes congelados, o que fazer como uma das sequências do prato simplesmente congela devido ao clima. O que acontece? O Claude estava num evento, se não me engano, em Nova York. Isso, ele estava com um evento em Nova York, um evento relacionado à moda, e ele fez o prato ali super bem feito, super bem finalizado, prestando atenção nessa questão da apresentação, porque era um evento relacionado à moda e tudo mais. E ele tinha ali uma série de legumes separados já para servir um prato numa forma de salada e tudo mais. Então ele diz assim: acontece que estávamos no mês de janeiro e os termômetros marcavam 10 graus abaixo de zero. Era um frio colossal. Daí, quando nos dirigimos para tal bancada das saladas que eles iam servir, os legumes tinham congelado. Eram pedrinhas de gelo. Ele fala. Fala que todos ficaram em pânico, né? E o jantar começaria em poucos segundos. Eles já tinham que estar montando para sair, né? Então, como que eles iam sair dessa situação? Foi aí que eu vi que tinha virado um pouco brasileiro quando pedi dei um jeitinho ali, né? E equipei a brigada toda de cozinha com maçaricos. Os pratos iam saindo e aí ele fala, chua, né? Um foguinho certeiro sobre os legumes deixava-os lindos, coloridos e radiantes. Foi disparado o mais bonito prato da sequência e ganhou destaque na imprensa. Olha que legal isso. Olha que história legal. Erros que inspiram. Essa série nossa tem tudo a ver com o livro Tô Frito, porque são erros que inspiram. Ao longo da semana, não vou falar só de erros do livro, e enfim, eu vou contar erros também que eu vi acontecer próximo de mim, e também alguns erros que eu posso ter cometido que contribua para vocês refletirem e evitarem de cometer o erro, se prepararem muito, né, como o Zé apontou, e aí a gente pode contribuir com vocês nesse sentido. Então, esse é um trechinho do Tô Frito. Eu vou trazer todos os dias da semana, eu vou trazer trechos do Tô Frito, tá? Para vocês se deliciarem aí com os erros do Tô Frito. Eu imagino que o Claude, agora, ele congele os legumes, né? Ele dê ali a pré-cozida, branqueado, o que ele for trabalhar nos legumes, ele congele os legumes para depois sair com um maçarico que ele pode até enaltecer algumas cores, sabores, né, e evidenciar a apresentação, e achou novos sabores com essa brincadeira aí, que veio através de um erro. Então, é sensacional. Vamos lá falar mais um pouquinho do erro, erros que inspiram. Deixa eu pegar aqui minha sequência aqui. Então, a gente estava falando do processo do Claude. É importante sempre lembrar, pessoal, que a criatividade, ela trabalha com... quando a gente fala da criatividade como ferramenta de transformação de olhar, que é a proposta da UNTO, nós não estamos falando de criatividade no senso comum. Não estamos falando em linhas gerais. Nós estamos falando de estudos, de métricas, de métodos, né, de processos,
para usar elementos e ferramentas da criatividade. E um dos estudos, né, que acontece frequentemente quando se estudam elementos da criatividade, é a discussão em volta, né, ao redor da divergência e da convergência como elementos que favorecem a criatividade, favorecem os processos criativos, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, vou repetir mais uma vez, a sociedade, ela sempre busca a convergência de respostas, né? A prova, como eu disse já algumas vezes, a prova que a gente responde lá na escola, a prova para passar no vestibular, tal, ela tem uma resposta certa. Ou seja, ela converge, né? Ela não está pedindo que você faça isso aqui, ó, divergir, né? Ela vem numa convergência da resposta certa. E muitas vezes tem apontamentos para contribuir, para evoluir para aquela resposta e tudo mais. Então, esse processo de erro e acerto, ele diz muito respeito à divergência e convergência dos métodos de criatividade, tá? Tem que lembrar disso, porque isso faz parte de processo criativo aplicado à gastronomia, né? Então, nunca esquecer, aliás, que para a gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente precisa divergir. E o erro pode ser uma parte da divergência do caminho, né? E aí depois a gente converge e acerta. Fechou? Então vamos adiante. Eu queria elencar um cara aqui rapidamente, que é o Marco Aurélio, o imperador romano da época ali do 1041, 1040 depois de Cristo, mas que ele se tornou imperador mesmo, 1061, né, depois de Cristo e tal, mas é dessa época aí. Não, desculpa, eu estou falando 161 depois de Cristo, cento e poucos, né, depois de Cristo, mas 161 depois de Cristo, ele se tornou imperador de Roma e tudo mais, e Marco Aurélio era um cara que lucubrava muitas coisas e tinham escritos ali, né, e ele tem um livro também que é até, bom, vamos usar a ocasião aqui já para indicar esse livro do Marco Aurélio. É um livro que a gente encontra em vários lugares, né? Para venda, é um grande material de referência, se chama Meditações, né? Na verdade, é uma compilação dos escritos de Marco Aurélio a respeito da vida, a respeito das observações dele, e essa compilação tornou-se esse livro, Meditações, vale muito a pena a gente acessar, mas eu queria rapidamente elencar algumas coisas que Marco Aurélio falava, enquanto pensador da sua época, né? E isso hoje é encarado como pensamentos filosóficos, que podem ajudar a gente a desvencilhar um pouco essa imagem do erro negativa que a gente carrega, tá bom? Primeiro apontamento, Marco Aurélio falava, a realidade é moldada pela sua opinião. E os próximos dois pensamentos corroboram com esse. Então vamos lá. A vida é apenas o que você julga. E a vida é apenas opinião. Então essas três sentenças, essas três ideias de Marco Aurélio trazem para a gente um sentido de que se eu interpreto que o erro, através do local onde eu estou inserido, não permite o erro é condenado, o erro é punido, tal, eu vou acabar fazendo uma ideia de que o erro é ruim e não faz parte de um processo de evolução, né? Então, o que o Marco Aurélio está dizendo é que a realidade é moldada pela sua opinião, a vida é apenas o que você julga e a vida é apenas opinião. Então, se você passar a julgar aquilo como algo benéfico, né, como algo sem culpa, como algo sem dor, o erro acaba fazendo muito mais sentido num processo de evolução. E é assim que o cozinheiro tem que andar. Fechou? Outra coisa legal, que é bacana da gente falar, eu gosto muito de levar para a filosofia, eu sou um grande fã da filosofia, é uma expressão do latim que significa... Bom, vou falar primeiro a expressão. A expressão é memento mori. O que é o memento mori? É uma expressão, né, do latim que significa ipsis literis, assim, traduzindo é ótimo, traduzindo, deixa eu tomar uma água aqui, peraí, vamos que vamos.
Traduzindo ipsis literis, né, do latim aí, essa expressão memento mori significa lembre-se da morte, né? É algo como lembre-se de que você é mortal, lembre-se de que você vai morrer, né? E lembrando disso, dessa citação, dessa sentença, memento mori, eu lembrei também de um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca. E o Sêneca tem um livro que chama Sobre a Brevidade da Vida. Também é uma indicação sensacional. O livro curtinho, é um pocket, assim, pequenininho, super legal para lembrar, para a gente ser menos severo com a gente mesmo. Né? Então, assim, não fazer do erro um momento de ultra frustração, mas de um momento comum na vida, né? E que ele tem que ser aplaudido, o erro tem que ser, vamos dizer assim, celebrado, porque faz lembrar que a gente está vivo, né? Memento mori, que uma hora a gente vai morrer e que morto não temos mais a capacidade de errar. Olha só para você ver o que eu estou dizendo. Né? Então, é importante a gente viver isso pela gastronomia, para a gente entender, calma, calma, dá para errar, estamos vivos, ainda bem. Vamos ler sobre a brevidade da vida de Sêneca, vamos interpretar as histórias de Marco Aurélio, vamos lembrar da expressão do latim memento mori, e vamos comemorar a possibilidade de errar porque estamos vivos, ok? Vamos que vamos, porque estamos chegando ao fim, hein? Bom, a gente acredita na UNTO que você tem que ser livre para errar, é muito importante, que o erro acaba sendo uma parte muito transformadora de um processo, a gente precisa permitir que isso aconteça, que o erro para uma pessoa, pessoal, pode ser um acerto para outra. Então, numa equipe de cozinha, é sensacional expor o seu erro. O pessoal fica querendo esconder o erro. Imagina que maluquice é essa? Você esconder seu erro. Você tem que falar assim, pessoal, viva, errei. Vamos trabalhar junto para melhorar esse erro? Né? Como posso fazer para melhorar esse erro? Alguém tem uma ideia? Quer dizer, compartilhar. Isso aí, Zé. Isso aí, rir dos nossos próprios erros, né? Rir que somos mortais, rir que estamos num processo contínuo de aprendizagem. É isso aí, Zé. Certíssimo, meu caro. Outra dica é não se justificar após um erro. Nós vemos que justificar é um processo de imaturidade, né? Que quanto mais a gente vai percebendo a importância do erro, menos a gente se justifica e mais a gente observa. Você quer ver uma coisa muito interessante? O aluno, quando você fala que ele errou, ele começa, não, mas é porque eu ia pegar, mas o outro pegou, aí eu não consegui colocar e ficou esse resultado, tal, ele fica se justificando. Se ele observasse o que o professor está dizendo, ele poderia aprender com aquele retorno, com aquele feedback. Né? Então, não se justifique quando você errar. Calma. Né? Se justificar é não assumir o erro, é não observar o erro. É o primeiro passo para não aprender com o erro. E isso é muito ruim. Né? Por que a gente não quereria não aprender? Né? Por que a gente quereria não evoluir? Né? Então, a gente precisa parar de justificar, né? Falar menos, escutar mais e aprender. Né? Simples assim. É tirar um pouquinho essa questão do ego. Né? Você errou sim, cara. Calma, tudo bem errar. Tá bom? Entre quatro paredes, né, na receita ali, tudo bem errar. E entre outras pessoas, na frente dos colegas, tudo bem errar também. Crie um ambiente seguro da sua equipe de cozinha. Crie um ambiente seguro da sua equipe de cozinha. Claro que você vai falar, pessoal, nós não podemos errar, né? Quem errar vai ter que criar alguma coisa nova com o erro. Olha só para você ver como a gente pode sair desse processo invertendo ele. Quem errar vai receber a gratificante punição
de ter que criar uma coisa nova e saborosa com o erro. Olha que processo bonito e legal de estímulo dentro de um ambiente seguro para o processo criativo acontecer. E é isso que a gente está pleiteando, tá bom? Esse olhar para o erro como um processo de evolução. Pessoal, eu queria citar, nós estamos terminando, mas eu queria citar uma frase super legal de um CEO da Disney. Olha que sensacional, que forte isso, para a gente anotar no caderninho, tá? E nunca esquecer essa frase. Punir um erro é estimular a mediocridade, né? Dessa punição clássica que a gente está falando, né? Vai para o plonge, vai passar uma semana no plonge, lavando prato, para pensar com o que você fez, tal, né? Aquela coisa de pôr a criança de castigo, virada para a parede, quer dizer, é uma coisa muito sem sentido, né? A gente tem que atribuir um sentido de valor ao processo do erro, né? Não faz sentido, tem que ser uma construção do bem, né? E não do mal. Então é muito bonita essa frase, né? Um CEO, um cara importante lá da Disney, falou: punir um erro é estimular a mediocridade. Dá para a gente fazer uma inversão. Toda vez que você errar, você tem que criar alguma coisa positiva, benéfica com o seu próprio erro para os demais que estão ali naquele ambiente. Então dá para a gente inverter esse processo. E eu queria também indicar mais um livro. A gente já falou de vários, hein? Nós falamos do Tofrito, nós falamos do Meditações, do Marco Aurélio, nós falamos sobre a brevidade da vida, do Sêneca, né? Não estou lembrado se eu indiquei mais livros do que esses três, mas eu indiquei esses três, e eu gostaria de indicar mais um livro, que se chama Oportunidades Disfarçadas, né? É um livro sensacional que trata exatamente disso, oportunidades disfarçadas, né? Trata-se da gente enxergar com outros olhos, né? O que você está vendo, por exemplo, no momento de hoje, de crise? Você está vendo o lado ruim ou o lado bom? Né? O que a gente está enxergando? Então, a gente precisa ver as oportunidades que estão disfarçadas. Esse livro é sensacional. Vou pegar para vocês aqui, porque eu gostaria muito de ler um trechinho desse livro, porque eu achei muito construtivo e eu queria compartilhar com vocês. Tá? Diz assim: alguns temem o novo, porque ele ameaça o estabelecido, contesta as convenções, desafia as regras. Alguns evitam o novo, porque ele traz insegurança, estimula o experimento, convida à reflexão. Alguns fogem do novo, porque ele nos retira do confortável, da confortável posição de autoridades. Ele nos obriga a reaprender. Alguns zombam do novo, porque ele é frágil, não foi consagrado pelo uso. Mas essas pessoas se esquecem que tudo que hoje é consagrado, um dia já foi novo. Alguns combatem o novo porque ele contraria interesses, desafia os paradigmas, não respeita o ego, despreza o status quo. Mas tudo isso é inútil, porque a história da humanidade mostra que o novo sempre vem. Por isso, recicle seus pensamentos, reveja seus pontos de vista, atualize suas fórmulas, seus métodos, suas armas. Senão, você será sempre um grande profissional, um sujeito muito preparado para lutar uma guerra que já passou. Olha que negócio sensacional. Eu até arrepio. Sensacional. Né? Um trecho do livro Oportunidades Disfarçadas. Eu realmente arrepio quando ele finaliza muito bem, né? Senão você vai estar extremamente preparado, vai ser um grande profissional para lutar numa guerra que já passou. Ou seja, momentos novos exigem
atitudes novas, novas reflexões, né? E mais do que nunca, esse momento agora é o momento de visitar o erro, né? Interpretar o erro, colocar o erro definitivamente como parte dos nossos processos diários, aceitar os erros, né? Trabalhar a equipe com um ambiente seguro para o erro. E assim nós vamos ser muito mais criativos e vamos estar preparados para aqueles processos que eu falei para vocês, né? Resolução de problemas e estar mais criativo na cozinha, ok? Era essa um pouco da introdução que eu queria dar, que é um gostinho só do que a gente vai discutir, porque a gente vai falar muito de momentos práticos, de erros práticos, né? Que aconteceram realmente com várias pessoas, alguns deles com exemplos do que eu vivenciei. E eu queria de novo falar para vocês do Telegram. Quem quiser, segue a gente no Telegram, vai lá no YouTube, segue o nosso canal no YouTube, da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Nós estamos sempre buscando propor reflexões pertinentes e importantes para vocês evoluírem sempre com essas discussões e na profissão de vocês. A gente quer ir junto e que todos estejam aptos para todos os cenários, para todas as novidades, para todos os novos desafios que vêm chegando pela frente aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tamo junto demais. Semana linda de falar dos erros que inspiram. Vamos que vamos, porque tem muito caminho bonito para a gente andar aí e fazer grandes coisas pela gastronomia. Fechou? Valeu, abração. Até amanhã, que tamo junto. Valeu, abraço, moçada. Tchau.